Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando guardamos as palavras de Jesus, nossa fé se torna sincera e verdadeira. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a Bíblia, os nossos pensamentos eles começam a mudar. Dentro de nós, uma batalha começa a acontecer dentro da nossa mente. Primeiro, nós queremos determinar se aquelas coisas são verdades ou não. Mas como alguém que viveu o tempo todo na escuridão pode dizer se algo existe ou não, se os seus próprios olhos são incapazes de ver? Então, tudo aquilo que nós não podemos entender, nós acreditamos que não existe. Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Eu não tenho capacidade para fazer nada. Então eu quero julgar baseado nas minhas capacidades, as capacidades de Deus, baseado nas minhas experiências. E Deus, ele está muito além de todos nós. Mas o diabo, o que ele coloca dentro do nosso coração é que nós não precisamos de Deus. Sabe que sentimento é esse? O orgulho. É eu achar que eu posso conquistar as coisas por mim mesmo. Então eu vou lendo a palavra de Deus, essa palavra ela vai ficando nos meus pensamentos e eu começo a refletir sobre a minha vida e sobre tudo o que aconteceu. E dá uma tristeza, dá um arrependimento, dá um nojinho de você olhar que lá atrás você fez coisas por motivos tão tontos. Sabe, a nossa esperança estava nas pessoas e a gente achava que era uma batalha, que nós estávamos disputando a atenção de alguém e que conquistar aquela pessoa era algum tipo de mérito. E o tempo passa e aquelas conquistas elas deixam de significar alguma coisa. É por isso que aquilo que é muitas vezes colocado no altar de Deus como um juramento que até a morte o separe, não dura mais que meros anos e a própria vida o separa, não precisou nem morrer. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas aquilo que não tem Deus, o diabo separa toda hora. As divisões, as brigas, as intrigas, os ciúmes, as mentiras, as fofocas, o viver segundo a carne. Então tudo isso acaba nos confundindo e nos jogando numa direção totalmente diferente. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, aquilo começa a clarear na nossa cabeça. E nós percebemos que as nossas intenções estavam todas erradas. Porque nós não estávamos nos baseando no nosso chamado ou no nosso propósito, mas querendo viver a vida que outros viviam por imaginar que aquilo seria legal, por imaginar que aquilo seria o sucesso. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 5, versículo 38 a 42, a palavra do Senhor ela diz assim: as palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam Deus com sinceridade. De quem são essas palavras? De Jesus. Com quem que Jesus está conversando? Com os mestres da lei. Então, qual era o maior problema que Jesus enxergava naquelas pessoas? Era eles seguirem a palavra de Deus? Não, era eles seguirem apenas a palavra. E eles não seguiam com a intenção de agradar a Deus, mas com a intenção de agradar a si mesmo. Então não adianta você ter o conhecimento da palavra se você não faz o que agrada a Deus. Por que que o pecado entrou no mundo? Porque Adão
e Eva desobedeceram, desagradaram a Deus. Por que o pecado foi condenado novamente? Porque Jesus veio e obedeceu a Deus. Então olha que o casal que no passado, pela desobediência, colocou o pecado no mundo, pela mesma atitude correta de Jesus, o pecado ele foi desfeito. E é assim que nós temos que enxergar a nossa vida. Nós nascemos Adão e Eva e renunciamos o pecado através de Jesus Cristo. E essa é a nossa busca. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, você sabe quem que nós vemos? A Jesus. Você sabe a quem que nós sentimos? A Jesus. Então é preciso passar por esse processo de desconstrução. Eu preciso desconstruir todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas, tudo aquilo que eu acho que é Deus, para que as palavras de Deus possam estar dentro de mim, dentro do meu coração, dentro dos meus pensamentos. Cada dia eu acho que vocês escutam, vocês entendem mais por que eu sempre falo, leiam a palavra de Deus. Porque tudo isso começa na palavra, tudo isso se mantém na palavra, tudo isso é descoberto pela palavra. Mas não apenas pela palavra, mas através dos nossos sentimentos, porque eles dão testemunho, através do nosso comportamento, que o Espírito Santo ele está conosco. E Jesus vive a nossa vida junto conosco. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. A quem Jesus está atribuindo essa acusação? Que a palavra dele não está no coração de vocês. A palavra dele quem? A palavra de Deus. Então aquelas pessoas conheciam a palavra de Deus. Eu converso com diversas pessoas que conhecem a palavra. Conhecem não, elas sabem repetir. Como um papagaio que eu vou lá e ensino ele cantar uma música, que eu ensino ele falar, ele não entende o que aquele som representa, mas ele reproduz um som. E as pessoas que não conhecem, não entendem, não param para pensar, acham que o papagaio está falando. Ele não está falando porque ele não pensa, ele repete. E a maioria dos crentes são crentes papagaios. Eles repetem a Bíblia, mas eles não entendem a palavra, porque eles não aprenderam com o Espírito Santo, eles aprenderam ouvindo outras pessoas. E aí você olha, o comportamento dessas pessoas é igual do mundo, o sentimento dessas pessoas são igual do mundo, as crises que essas pessoas têm de chorar é igual do mundo. Então ou a gente deixa de ser do mundo e começa a ser de Jesus para se tornar algo diferente, ou daqui a um tempo você vai acabar sendo medicado por alguém, por achar que você vai atentar contra a sua própria vida. Então é sempre que numa palavra, aquela palavra ela tem a capacidade de roubar a minha paz, tem alguma coisa errada comigo. Porque as coisas elas não funcionam assim. O evangelho não é sobre palavras, mas é sobre poder, é sobre a verdade. E a verdade é ela quem atua dentro de nós. Então nós não somos apenas conhecedores da palavra, mas nós cremos naquele que Deus enviou. E essa é a diferença. No começo, quando eu comecei a me converter, eu não tinha muita intimidade com Jesus. Então eu ficava muito lendo o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento não tinha Jesus. Então eu falava muito de Deus, mas não falava de Cristo. Eu não entendia novamente que o Novo Testamento era o cumprimento do Antigo. E essas pessoas, enquanto eles não saem desse Antigo Testamento e vai para o Novo, nada muda. É apenas uma lei que condena, uma lei que restringe. Já não tem mais liberdade, já não tem mais nada, só tem cumprimento de regras. E será que alguém seria feliz por cumprir regras? Pela burocracia? É claro que não. A nossa felicidade não é através do entendimento, mas é através do Espírito Santo, é através da presença de Deus, do cumprimento das promessas. E ele continua: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque vocês pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E aqui Jesus ele está conversando com essas pessoas e ele expôs a intenção delas. Então eles ficam lendo aquela palavra a troco de quê? De procurar o arrependimento? De procurar o pecado deles? De procurar serem melhores? Não. Eles querem algo quando eles leem aquela palavra, por interesse pessoal. Quando eu leio a palavra de Deus, eu não estou buscando nada além de mim mesmo. Porque eu sei que quanto mais eu me esvazio de mim,
mais eu dou espaço para Deus poder tocar o meu coração, mais aquela escuridão que existia em mim, ela deixa de existir. Então, a mesma coisa que eles faziam é a mesma coisa que nós fazem, mas eu não estudo a palavra. Eu não tenho interesse em certas coisas, em querer na vírgula da lei. Cara, o que eu entendo, se aquilo tranquiliza meu coração, é o que eu preciso entender. Se na próxima vez que eu ler, eu entender algo diferente, amém. Se eu entender diferente de novo, amém também. E não que a palavra esteja mudando, mas que a minha sabedoria, ela vai aumentando. Paulo, ele deixa muito claro que no começo nós somos como crianças espirituais e depois nós vamos nos tornar adultos. Então, enquanto criança, nós cremos em coisas de crianças, vivemos como crianças, nos comportamos como crianças, mas vai chegar um tempo que a gente não vai ser mais criança. Então, no começo, nós vemos algo que é perfeito como uma imagem embaçada num espelho, ao qual nós podemos ver, mas não conseguimos reconhecer. E a palavra fala que quando o perfeito vier, o imperfeito será lançado fora. Então é como se eu pegasse um secador e soprasse aquele espelho e aquela imagem que eu não pudesse ver, eu já pudesse começar a identificar. E a imagem no espelho é quem? É a imagem de Cristo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a nossa fé ela vai aumentando, porque cada vez nós conhecemos mais a Jesus e aprendemos a reconhecer o Espírito Santo. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Lembra que eu sempre falo, olha, começa no Novo Testamento, vai em Mateus, vai até Apocalipse, volta em Mateus, vai no Apocalipse, vai, volta e depois começa. Por quê? Para que nós possamos reconhecer Jesus no Antigo Testamento. E olha o que Jesus está falando. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Elas quem? As Escrituras Sagradas. Naquela época só existia o Antigo Testamento, não tinha o Novo. O Novo estava sendo vivido, o Novo estava sendo formado, o Novo estava sendo escrito e construído. Então aquele povo, eles estavam vendo o cumprimento de tudo aquilo que eles leram e não entenderam. Eles não conseguiam, e tem gente que até hoje que é judeu que não reconhece Jesus como Salvador, porque é mais fácil ficar problematizando as coisas. Cara, ainda que eu não conseguisse entender nada da Bíblia, ainda assim eu diria que Deus existe. Porque não foi através do entendimento da Bíblia que o meu coração mudou, mas foi por acreditar em algo que é maior do que eu. Foi por eu sentir algo que eu nunca sentia. Foi porque todos aqueles demônios, eles se calaram. Foi porque aquela busca, ela cessou. Foi porque a paz, ela entrou dentro do meu coração. Então já não é mais o que você lê, mas é aquilo que você acredita, é aquilo que a palavra representa para você. E para aquelas pessoas, a palavra representava a eternidade. Mas tinha algo no presente que estava acontecendo que eles mesmos não estavam dando conta disso. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Jesus estava ali, cumprindo aquilo que Deus colocou dentro do coração. Mas a igreja não queria ir até ele, não queria obedecer. Eu tenho dificuldade de aceitar que se Jesus voltasse hoje, na bagunça que é o nosso mundo, no conjunto de egos e pessoas querendo sendo elogiadas, será que ele conseguiria governar a nossa igreja? Se aparecesse alguém em algum lugar fazendo os milagres que Jesus fazia, curando as pessoas da forma que Jesus curava, será que com essa mídia, com a internet, com as coisas, o que será que as pessoas estariam postando? Será que seria verdade ou uma distorção dos fatos? Será que ele se iria credibilizar ou não? Será que os nossos pastores, da Universal, da Mundial, será que o Papa, ou sei lá, de alguém de outra igreja, essas mega igrejas, essas coisas, será que eles iriam aceitar Jesus como Salvador? Ou não, iam pegar as Sagradas Escrituras e iam começar a refutar. Ah, não cumpriu isso, não, isso daqui está escrito que era para ser assim. Ainda que os seus olhos vissem o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio cumprimento, eles não acreditavam. Porque acreditar em Deus é tirar a autoridade de você e colocar nele. Será que as pessoas elas estão prontas para isso? Está pronto para abrir mão dos teus sonhos e de tudo aquilo? Ou não? Quer continuar acreditando que conhece a palavra? Conhecer a palavra não representa nada. Você pode saber as Sagradas Escrituras de ponta cabeça. Se isso não mudar o teu comportamento e o teu caráter, você não conhece nada. Você pode até ter um nome de um personagem bíblico. Se isso não mudar o teu comportamento, não significa nada. E o significado não é o que você intitula.
A grandeza de Cristo não está porque ele exigia autoridade para ter elogio das pessoas. E olha o que ele diz. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Jesus ele não estava se importando com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar. Se você precisa torturar as pessoas de forma psicológica para exercer sobre elas a sua autoridade, tem alguma coisa errada. Porque o amor, ele nasce em liberdade e é uma escolha. E nós temos que pensar naquilo que nós temos feito. Porque se o evangelho não causa arrependimento no meu coração, tem alguma coisa errada. Talvez eu esteja sendo mais fariseu do que cristão. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Isso é uma tristeza. As pessoas elas estarem dentro do templo de Deus, estarem na presença da palavra de Deus, mas não amarem Deus com sinceridade, porque amaram mais as coisas do mundo, porque amaram mais as coisas que Deus fez do que propriamente o Criador, e se entregaram a essas paixões, achando que isso não tinha problema nenhum. Então eu tenho que entender que na minha intenção de falar, de contar, de desabafar, eu estou falando mais de mim do que dos outros. Quando eu julgo as pessoas, eu estou falando de mim mesmo. Porque aqueles que têm sabedoria para interpretar que a velha vida, que a escuridão, nunca ia ter nada de bom. Agora, se eu continuo ainda querendo rotular, culpar e explicar e justificar e ter a razão sobre as coisas e falo, é porque eu mesmo não me convenci das coisas que eu falei. Porque eu posso falar sobre fatos, mas não é porque eu falo que isso existe ainda. Eu sei a diferença do que é o Antigo Testamento e do que é o Novo Testamento. E eu não quero viver no Antigo, onde um Cristo ainda não apareceu, que eu estou esperando algum Messias, cumprindo regras. Eu quero viver a graça. Eu quero estar no tempo da graça. Eu quero aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim, sabendo que Ele me libertou, sabendo que é através do Espírito dele que as coisas vão começar a mudar na minha vida. E eu tenho que ler essas palavras e ver, será que Deus não está falando sobre mim? Será que eu não tenho esse comportamento? Porque a coisa mais fácil que tem é descartar um mensageiro. Quando a mensagem não me agrada aos meus interesses, ou quando ela revela o meu pecado e as minhas intenções erradas, é muito mais fácil. Se você não quiser se decepcionar com o evangelho, tem muitas igrejas que você pode ir aí, que eles vão ficar pregando prosperidade, eles vão pregar o que você quer ouvir, porque o interesse deles não é que você seja salvo, mas é que você pague a conta deles. Então é um comércio, e a própria palavra nos ensina que ia ter gente que ia pregar o evangelho por comércio, e tá aí. E eu não sou obrigado a ir lá e ficar falando o que é certo e o que é errado. Eu prefiro buscar Jesus. Eu vou gastar tempo tentando ensinar o torto a ser reto? Ele não vai, porque se nem a palavra ensinou a ele, quem sou eu? Então eu tenho que gastar tempo naquilo que Jesus coloca dentro do meu coração. Se a gente continua lá em João 8, versículo 29 a 32, 34 e 35, a palavra do Senhor ela diz assim: Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. De quem são essas palavras? De Jesus. Você já se sentiu sozinho? Sentimento de solidão, de abandono, mesmo estando com outras pessoas, mesmo depois de você ter uma relação de carne com alguém, mesmo que você está ali em algum lugar sentado numa mesa com outras pessoas, você já se sentiu sozinho? Aquele sentimento de vazio e de solidão? Olha que coisa interessante. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho. Então olha que esse sentimento de solidão, ele passa quando Jesus está conosco. Então olha como Jesus ele não atribui a companhia ou o sentimento de solidão ou de sozinho à companhia de outras pessoas, mas à presença de Deus.
E o maior equívoco que a gente pode ter é achar que o sentimento de solidão ele está ligado à ausência de pessoas. Você sente algo que é a falta de Deus, mas como você não conhece as Escrituras Sagradas, como você não conhece as palavras de Jesus, como você não entende o que o Espírito Santo significa, você acha que esse sentimento de solidão é por causa de pessoas. E aí começa a dar um bug na nossa cabeça, porque chega um tempo que existem pessoas do seu lado, mas esse sentimento não passa. Então tem sentimentos que não passam da forma que nós imaginamos. E aqui Jesus está dizendo, por que que ele não se sente sozinho? Ou por que que Deus está sempre perto dele? Pois faço sempre o que lhe agrada. Então, enquanto nós estamos agradando a Deus, obedecendo a Deus, seguindo as coisas que Deus coloca dentro do meu coração, que eu faço as coisas que depois que eu faço eu sinto paz, sabe, que não causam confusão, que não causam gritaria, que não causam discussões, que eu paro de querer ficar imaginando coisas que não estão acontecendo, porque eu acho, porque eu estou inseguro, porque... Cara, essa loucura ela tem que sair da nossa vida. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Você sentindo medo, você querendo, você gastando uma energia para isso ou não, vai acontecer. A diferença é, você está sozinho nisso? Ou você está fazendo o que agrada a Deus? Se você está fazendo o que agrada a Deus, não se preocupe. Ainda que nós pudéssemos ser jogados dentro de fornalhas, pegando fogo, ardendo 10 vezes mais, Jesus estaria lá conosco. Ainda que nós fôssemos jogados dentro da cova do leão, Jesus estaria ali conosco. Ainda que nós estivéssemos no vale das sombras da morte, Jesus estaria lá conosco. Ainda que nós estivéssemos enfrentando Golias, a qual todo mundo tinha medo, Jesus estaria lá conosco. Então, onde a gente estiver, nós não vamos estar sozinhos, porque nós estamos ali servindo a Deus, nós estamos ali agradando a Deus. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Você crê em Jesus Cristo? Quando acontece alguma coisa que você não consegue lidar com os teus sentimentos, o que você faz? Lê a palavra de Deus, ouve louvores, ora, conversa com Deus, ou não? Abre o Google, pesquisa, já se desespera, coloca a culpa em alguém, vai conversar com uma pessoa, desabafa, expõe tudo o que está acontecendo. Como você se comporta? Se eu creio em Jesus, eu faço aquilo que agrada a Deus, eu sei que a solução vai estar em Deus. Então eu já não preciso mais ficar questionando as pessoas. É só fazer aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, nem mais nem menos. Eu não preciso de uma explicação, eu não preciso de uma razão, não preciso dar uma satisfação, não preciso de nada. Às vezes nós precisamos simplesmente ficar em silêncio ou juntar as nossas coisas e ir embora. Se essa é a vontade de Deus. Se a gente olha a história lá de Abraão lá atrás, o que Deus pediu para ele? Olha, sai da tua terra, da sua cidadela, da casa dos seus pais e vai para uma terra lá longe. E ele foi. Eu não sei, eu não estou dizendo que isso seja o nosso caso, mas obedecer a Deus é isso. É viver sem olhar para trás, viver sem medo, é viver colocando a tua vida nas mãos de Deus e viver aonde está Deus e não os seus interesses. Então Jesus, ele disse que depois dessas palavras as pessoas creram nele. E aí ele começa a conversar com quem? Com as pessoas que creram. Então Jesus disse para os que creram nele: olha, vocês querem continuar com isso? Tá ok? Vocês estão gostando? Não estão mais se sentindo sozinhos? Vamos dar o próximo passo? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos. Então o que nós temos que obedecer? Aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. A sabedoria de Deus. O perdão. O amor. Eu parar de mentir. Eu conhecer a verdade. Onde está a verdade? A verdade é a própria palavra de Deus. Mas ela só se torna verdade quando eu a vivo. Serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Olha que Jesus ele nos oferece algo, um discipulado, por nós conhecermos e obedecermos os seus ensinamentos. Então, eu preciso ouvir o que ele ensina. E onde estão os ensinamentos dele? No Novo Testamento. Então, se eu obedeço aquilo que ele ensina, eu começo a conhecer a verdade. Se eu conheço a verdade, eu deixo de ser escravo. Escravo de quem? Do pecado.
da carne, de tudo aquilo que não me impedia viver a minha vida do jeito que eu queria. Porque nós podemos fazer planos, mas o pecado vem e desfaz todos os planos que nós fazemos. Não faço o que quero, mas o que aborreço. Se já não faço o que quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que em mim habita. Pois encontro em mim uma lei diferente. Nos meus pensamentos eu quero fazer o bem, mas não faço o bem que quero. Justamente o contrário é o que eu faço. O mal que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Então já não sou eu quem vive, mas o pecado que vive em mim. E às vezes a gente não entende o que o pecado faz. A gente só percebe o poder do pecado quando nós tentamos ser melhores. E nós só entendemos que podemos ser melhores através da palavra de Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Quem peca é escravo do pecado. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, todas as vezes que eu acho que eu preciso de algo que eu não preciso, eu me torno escravo daquilo que eu acho que eu preciso, porque eu vou fazer de tudo para conseguir essas coisas. E aqui é o problema: o que você está disposto a fazer para conseguir as coisas. Porque a gente sempre tem que pensar no depois. E depois? E depois que eu conseguir? Como eu mantenho? E depois? Se você não tem um plano para depois, não faça. Porque é como se você roubasse e não pudesse carregar. É como se você corresse e não pudesse sustentar. É como se você saísse para uma viagem sem dinheiro. É como se você começasse a construir uma torre sem o material, o recurso necessário. E Jesus fala que não é desse jeito que a gente precisa viver. Então a nossa sabedoria, ela é completa, e quando Deus ele coloca as coisas dentro do nosso coração, Ele dá a capacidade para que nós possamos realizar todas essas coisas. A obra de Deus, ela não fica incompleta e não fica pela metade. O escravo não fica sempre com a família. O escravo, ele não tem escolha. E a família que ele está falando aqui, não é a família nossa não, tá? É a família espiritual. Então o escravo, ele não consegue viver junto das pessoas que Deus chamou, não consegue viver junto dos discípulos, não consegue viver a vida que Deus colocou, ele só vive buscando os seus próprios interesses. E ele se esconde atrás do conhecimento da palavra, mas ele não vive a palavra. A palavra para ele serve apenas para dar uma chancela, da mesma forma que o diabo fazia no deserto, conhecendo a palavra e querendo fazer Jesus obedecer a ele. Enquanto nós queremos obedecer a Deus e a mais ninguém, a nossa satisfação, ela está no Senhor, e isso é o suficiente. Então nós fazemos parte da família de Deus. Mas o filho sempre faz parte da família, e nós somos filhos de Deus, filhos amados, filhos obedientes, pessoas que passaram por um processo de purificação, que aceitam que viveram na escuridão e que não querem viver mais, que querem colocar Jesus como a prioridade das suas vidas, que leem a palavra de Deus, sabe? Porque eu sei que é tentador às vezes você abrir um vídeo no YouTube, mas será que aquelas pessoas elas estão pregando a verdade? Eu particularmente eu não consigo assistir vídeo do YouTube. Por melhor que possa parecer, ou por mais famoso, por mais seguidores, o que isso significa? Nada. Às vezes nós procuramos sinais sobre as coisas, achando que os sinais estão significando alguma coisa. Eles não significam nada, apenas que você acredita nas coisas erradas. Então não é porque eu encontrei algo, ou porque eu acho isso, ou imagino aquilo, ou porque tem muitos seguidores, ou porque aquilo é a verdade. Eu só vou conhecer a verdade, e a verdade só vai me libertar se eu seguir os ensinamentos de Jesus. Lê a Bíblia. É muito mais fácil você ir na fonte primária e ler a Bíblia. Assim você consegue saber se até o que eu falo é a verdade ou não. É tão simples, é só olhar. Você acha que eu arriscaria, entre aspas, pedir para você conferir se o que eu falo é a verdade? O tempo todo eu falo insistentemente, trago as passagens e falo, leia a Bíblia. Porque a maior parte das pessoas, elas pegam alguns versículos e saem pregando opinião e imaginação. Porque não tem o Espírito Santo. Não tem o entendimento, não tem a vivência. Não tem a sabedoria, não tem a experiência, tá? Quando guardamos as palavras de Jesus, nossa fé se torna sincera e verdadeira. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo ele possa abrir os seus olhos, que você possa se perdoar, que toda acusação que você faz sobre as pessoas possa ser perdoada por Deus, que você tire essa carga emocional de dentro de você, que você possa entender que os teus erros do passado não diz nada sobre o seu futuro e que Deus ele pode mudar a sua vida, porque não existe comunhão entre as trevas e a luz. Quando nós nos convertemos ou quando nós nos convencemos e quando nós começamos a obedecer o Senhor, tudo aquilo que existia dentro de nós muda e muda para melhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.